Graças a Deus. Estão todos bem? Amém? Estão todos bem? Amém. Que bom ver algumas pessoas aqui hoje. Fico feliz. Muito obrigado. Feliz por sua vida, feliz por esse nosso encontro, feliz por essa noite. Curva a sua cabeça, por favor. Senhor Jesus, graças nós te damos pela tua palavra. Graças nós te damos pela porção do Senhor na nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite, em meio à adoração, aos cânticos, às expressões de adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos a convicção de que a sua presença está nesse lugar. Obrigado porque temos a certeza que a sua presença está nesse lugar e que a boa mão do Senhor está sobre nós nessa noite, para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para fazer segundo o seu querer, segundo a sua vontade, que em nós opera. Te agradecemos, Jesus. Chorene caralabaço corono cotorene mandaia chocarenema. Chorene caralabaço coremandara na subianderene calabaço cotorano mandai. Tu és amado, Jesus, nesse lugar. Tu és amado. O nosso coração nós colocamos em direção ao Senhor nessa noite. Nossos pensamentos, nossos desejos, nossas vontades, nós submetemos ela ao Espírito Santo de Deus. Ministra em nós, ministra em cada um de nós. Seja nós que estamos aqui nessa noite, sejam as pessoas que estão nos assistindo em casa, ou que nos assistirão em algum outro dia. Que a sua presença nos alcance, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Lucas. Eu quero ler com vocês hoje, livro de Lucas, capítulo 15. E eu quero falar nessa noite sobre a graça de Deus. Você está preparado? Lucas 15, a partir do versículo 11, é um texto que todo mundo conhece. É um texto que todo mundo já ouviu falar, já pesquisou, já leu, já releu, já ouviu. Já interpretamos, reinterpretamos. Eu queria nessa noite que nós lêssemos a palavra de Deus. Eu quero ler porque me ensinaram que eu vou ler o texto todo a partir do versículo 11 sobre a parábola do filho pródigo. E eu vou ler porque me ensinaram que é bom a gente ler todos os textos, né? Ler o texto completo da Bíblia, porque se a pregação for ruim, pelo menos as pessoas são abençoadas com a leitura das Escrituras, né? Então vamos ler, né? Vamos garantir essa noite. Vamos garantir essa noite. Lucas 15, a partir do versículo 11, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a minha parte dos meus bens, dos bens que me cabem. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio naquele país, uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, a quem o mandou para seus campos a guardar porcos.
Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas com que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: poxa, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho que lhe disse: pai, pequei contra os céus, pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe dele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, o teu pai, mandou matar um novilho cevado, ou seja, um novilho mais gordo, porque o recuperou com saúde. Ele lhe indignou, se irritou e não queria entrar na festa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: poxa, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e você nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, tu mandaste matar para ele um novilho gordo. Então ele respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Está garantida a noite. Amém? Recebeu? Essa é a parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois irmãos. E eu particularmente gosto muito de uma expressão, de uma forma de interpretação que foi dada a essa parábola, feita por Rubem Alves. Rubem Alves é teólogo, é educador, é um escritor, é um pensador, era também um filósofo, alguém que serviu a Deus até o último dia da sua vida. E ele falou algo muito interessante diante dessa passagem, dessas interpretações. Ele dizia que quando o filho mais novo veio ao pai, o filho mais novo pediu ao pai sua parte na herança. Pediu ao pai dizendo: pai, me dá aquilo que é meu, pai, me dá aquilo que me pertence, pai, me dá a minha parte daquilo que me cabe, porque eu quero viver a minha vontade, eu quero viver a minha vida, eu quero fazer aquilo que eu quero fazer, eu quero ir para onde eu quiser ir, e eu não estou a fim de dar satisfações mais para ninguém. Então eu quero a minha parte na herança, então eu quero que você me dê a minha parte na herança. E aí a Bíblia diz de que ele recebe a sua parte e que ele vai viver numa terra distante. Naquela terra onde ele passa a viver, há uma grande fome. Ele não tem mais o que comer, ele procura se juntar com uma pessoa, e essa pessoa oferece a ele um lugar para servir os porcos. Judeu servindo porco, né? E aí ele começa então a passar necessidade, ele deseja comer aquilo que os porcos comiam, só que as pessoas não estavam dando para ele aquilo que ele queria comer. E aí ele lembrou: poxa, eu estou aqui morrendo de fome, e meu pai, um homem de muitas posses, de muitas riquezas, o menor dos seus empregados talvez esteja comendo muito melhor do que eu, que aqui não estou comendo nada. Vou reconhecer o meu erro, vou reconhecer a minha falha, vou reconhecer as minhas ações,
e vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Considera-me como um dos seus empregados, como um dos seus escravos. Outras versões dizem: considera-me como um de seus escravos. E aí ele pegou o seu discurso ensaiado, e ele foi até o pai, e quando o pai o avistou de longe, o pai correu até ele, o pai o beijou, e ele já com aquele discurso disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, considera-me como um dos seus escravos. E aí o pai o abraça, o pai o beija, e fala assim para o seu filho: filho, eu não somo débitos, eu não contabilizo débitos. Prepara uma mesa, mata um grande novilho gordo, novilho bem robusto, prepara uma grande festa, põe uma nova roupa, troca-lhes a sandália, põe-lhes a restituição, um anel sobre os seus dedos, como símbolo de restituição de autoridade. E assim acontece. E ele diz: eu não contabilizo débitos, eu não somo débitos. E aí aconteceu que o seu filho, vendo de longe, o seu filho mais velho, o seu irmão mais velho, estava no campo trabalhando para quem? Para o pai, para o dono da fazenda, do dono de toda a riqueza, do ouro e da prata. E ele dizia assim: uai, eu vejo de longe o som de grande festa, o que está acontecendo? Ele chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo? E o empregado diz para ele: olha, o seu filho voltou. E o seu pai ficou muito feliz e mandou matar um cordeiro bem gordo e preparou uma grande festa para festejar o retorno do seu filho. E ele fica muito chateado, o filho mais velho. E ele diz para o pai: pai, eu estou com você esse tempo todo, eu estou trabalhando como um escravo para você, e você nunca me deu um bezerrinho para que eu pudesse fazer. E é engraçado porque essa fala do filho mais velho, quando ele fala: você não me deu um bezerro nem para festejar com os meus amigos, o original é uma ovelha magra. Você não me deu nem uma ovelha magrinha para que eu pudesse roer os ossos. Ou seja, além de todo o ódio que ele estava e o ciúme que estava no coração, ele estava sendo ainda sarcástico com o pai dele. Você prepara um cevado gordo e você não me dá nenhuma ovelha magrinha para comer com meus amigos. E aí o pai vira para ele e fala uma coisa, e ele diz assim: meu filho, eu não somo créditos, eu não contabilizo créditos. Para o filho mais novo, ele diz: eu não somo débitos. Para o filho mais velho, ele diz: eu não somo créditos. Deus não contabiliza débitos, Deus não contabiliza créditos. Nós não somos débitos e não somos créditos, isso diz o Senhor. Isso é que eu ensino sobre Deus, porque esse texto, Jesus estava falando sobre essa parábola como uma das maneiras que ele tinha para explicar a respeito de Deus, para falar a perspectiva de Deus, para trazer uma nova perspectiva de Deus sobre os homens. Por quê? Porque os homens tinham uma perspectiva errada. Os homens tinham uma perspectiva errada e equivocada a respeito de Deus. Então Jesus estava ali dizendo: olha, Deus é esse aqui. Deus, ele não contabiliza débitos, e Deus, ele não contabiliza créditos. Então isso aqui que a gente está falando é sobre Deus, é como Deus nos trata, é como Deus se relaciona com cada um de nós. E como que Deus se relaciona com cada um de nós? Deus se relaciona conosco não por nossos méritos e deméritos, mas pelo seu amor por cada um de nós. Deus, ele nos ama e ele não age por nós por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer. Ele não se relaciona com a gente, com a igreja, com a humanidade pelos seus méritos e deméritos, pelos seus créditos e débitos. Não deixa, isso é mentalidade humana, é uma racionalidade humana para tentarmos colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus, ele funciona assim. Essa é a maneira de Deus funcionar. Deus, ele nos ama, então esse é o sinônimo do amor de Deus por cada um de nós. Mas
Deus, Ele, como eu disse, Ele não nos trata pelos nossos méritos e deméritos, mas se autodeterminou a amar e a nos dar o melhor pelo que Ele tem por nós. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus, é a maneira como Deus se autodetermina de como que Ele vai se relacionar com cada um dos seus filhos, com cada uma das suas filhas, com cada uma das suas igrejas, com cada uma das nações, com cada povo, humanidade, nós, pares da sociedade. Não é por nós, não é por aquilo que você faz, não é porque se você canta mais na sua casa ou deixa de cantar, não é se você veio à igreja mais ou se você deixou de vir, não é se você dá dízimo ou se você não dá dízimo, não é se você oferta, não é se você é um bom moço ou se você é uma boa moça, não se trata de nós, se trata dele, porque a palavra de Deus diz dele, por ele, tudo vem dele. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Tudo vem dele, inclusive a forma que Ele tem de nos abençoar. Nós não fazemos absolutamente nada para sermos mais amados por Deus ou para deixarmos de ser amados por Deus. Quem impõe uma lógica de que se você fizer algo errado, um castigo vai lhe acontecer, essa é uma lógica de uma régua moral, e que impõe culpa para que a gente siga Deus. Só que a própria palavra de Deus, Jesus Cristo nunca fez isso. Pelo contrário, Jesus Cristo vem quebrando toda essa lógica de culpa, de medo, de terror, de tremor. E é mais impressionante, porque todas as vezes que Deus se manifesta em Jesus Cristo, como por exemplo no Monte da Transfiguração, Jesus vem falando, a primeira coisa que Ele fala para os seus discípulos, ela: não temas, porque Deus não quer que você tenha medo de se relacionar, Deus quer que você tenha prazer em estar com Ele. Todas as vezes que Deus da humanidade se manifesta, todas as vezes que Deus, seja no Monte Sinai, seja no Monte da Transfiguração, todas as maneiras que Deus tem, e Deus Ele tem um escritor que ele diz que Deus é aterrorizante, ao mesmo tempo que Ele é aterrorizante, Ele é sublimamente apaixonante, porque você não consegue, quando você está na presença dEle, você tem medo, mas quando você também está na presença dEle, você não quer deixar de estar, você quer estar o tempo inteiro, porque é apaixonante, você entrar, é o que diz a canção, no santo, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver, porque a presença de Deus é isso, ela ao mesmo tempo, mas o mais importante de tudo é que quando Deus se manifesta, Deus ele fala assim: não temas, não temas. Todas as vezes que Deus veio aos homens da terra para dar algum ânimo, para trazer alguma palavra, para falar alguma coisa, Ele disse: não temas, não temas, não temas, porque Deus não quer ser temido, Deus quer ser amado, Deus quer ser correspondido no seu amor. Deus quer, isso é a graça de Deus, aquilo que Ele faz, a maneira como Ele se relaciona, mais precisamente a sua dissociação inalterável, não tem nada a ver com a maneira com que vivemos, mas com o seu amor autodeterminado, a maneira como Deus nos escolhe nos amar, não tem nada a ver com a gente, isso é Ele, e é inalterado, é incorruptível, é intransponível. Você não consegue mudar a maneira de Deus te amar, você não consegue mudar a maneira de Deus olhar para você, você não consegue, inclusive, o mal que nós fazemos contra Ele todos os dias, Ele habita em nós para trabalhar na nossa remissão, e na nossa remissão nos transforma segundo a imagem de seu Filho Jesus, e esse mal que Ele sofre, Ele vai sofrendo no seu corpo, e eu já falei sobre isso aqui certa vez, de que a gente pode olhar na cruz, a gente pode cuspir nele, chicotear Ele, crucificar Ele, pôr Ele uma coroa de espinho, mas uma coisa que a gente nunca vai poder fazer
é fazer com que Ele deixe de nos amar, porque em Novo Testamento diz duas coisas que a respeito do que Deus é. Diz que Deus é Espírito e diz que Deus é amor. E se Deus é amor e ponto final. Não há nada que as pessoas falam, ou arrotem, ou dialoguem a respeito de Deus. É tudo balela, é tudo uma invenção humana para tentar mostrar como Deus funciona. Só que a palavra de Deus diz, e ela é categórica: Deus é amor. Amor, amor. O resto é fruto do pensamento humano, fruto de racionalidade humana, para tentar mostrar ou tentar explicar Deus. E isso é a graça, é a maneira como Ele escolhe se relacionar com a humanidade, é a maneira como Ele decide te abençoar, mesmo nós não sermos dignos de ser abençoados. É a maneira como Ele decide agir com misericórdia, mesmo nós não sendo dignos de recebermos misericórdia. Isso é graça. Não é apenas um favor imerecido, mas é também a capacitação que Ele lhe dá, para que você tenha força para fazer aquilo que você naturalmente não consegue fazer. É o poder de Deus agindo dentro de você, para fazer com que você vá cada vez mais adiante, para que você construa mais, para que você inclusive corresponda com o Espírito Santo, para que a transformação de Deus ocorra na nossa vida. Essa é a graça de Deus, e isso não há nada que a gente possa fazer para que a graça se manifeste. Vem dEle, é dEle, não há absolutamente nada. A gente pode orar 3 vezes por dia, a gente pode ficar 1 hora orando, mas você não pode fazer mais nada para ser abençoado. Você não pode, nós não podemos. Isso é a graça. Significa que Ele tem uma mesa posta. A graça de Deus é isso, significa que Ele tem uma mesa posta, um novilho gordo, um banquete preparado para nós, e está na mesa olhando para o horizonte, buscando o mínimo de busca que fazemos por Ele, para que Ele se levante, nos abrace e nos receba com um beijo e nos coloque assentado à sua mesa. Deus, Ele está nesse momento, Ele passa os seus dias olhando para você, olhando para o horizonte da sua vida, esperando o mínimo de busca, o mínimo de oração, o mínimo de clamor, para que você busque a Ele, e Ele vai estar sempre pronto, Ele vai se levantar e vai ir até você, independente da circunstância, independente da configuração que seja a sua vida, independente das decisões que você tomou para a sua própria vida. Ele continua sentado à mesa, e você vai se achegar a Ele, e Ele vai se achegar a você, e você vai ser recebido com um abraço, vai ser recebido com um beijo, e Ele vai olhar para a mesa e falar assim: eu preparei um novilho gordo para você, vamos nos sentar à mesa, vamos nos relacionar. Essa é a graça. Nada que a gente possa fazer, e Ele vai continuar nos chamando para o seu banquete. Você poderá dizer: mas Deus, eu não mereço o seu amor, eu não mereço o seu amor. E sabe o que Ele vai dizer? Ele vai dizer: filho, eu não somo débitos, eu não somo débitos. E se você acha que você vai reivindicar benefícios pelos seus bons comportamentos, sabe o que Ele vai dizer? Eu não somo créditos, eu não contabilizo créditos, eu amo você, e isso não tem nada a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com a minha forma de viver, a minha forma de ser. Eu sou um com o Pai, o Pai é um comigo, eu e o Pai somos um, e se Deus é amor, eu também sou, e a única coisa que eu vou dar em sua direção é amor. Amor, amor, mais nada. É a graça do nosso Deus. Isso é loucura para algumas pessoas. Isso é loucura. Tem gente que até sai, tem gente que não suporta ouvir
porque isso é loucura para os nossos ouvidos, isso é loucura, a gente não consegue compreender, isso é um absurdo. É um absurdo. Você pode estar dizendo: Márcio, você está exagerando no conceito da graça. Isso aí que você está falando é um absurdo. E eu digo para você: cuidado com o irmão mais velho. Cuidado, o irmão mais velho fala. O irmão mais velho fala e ele pode estar enganando o nosso coração, para que a gente se relacione com a culpa, com a ganância, com o medo, porque o que a religiosidade faz é nos colocar na lógica da culpa, nos colocar na lógica da ganância, nos atribuir a lógica do medo, para nos relacionar com Deus com base no medo, para que eu possa ir, porque, gente, isso não está longe de nós. Cuidado com o irmão mais velho. Eu vou falar para você: nada importa. Não importa a maneira como você está hoje, não importa a maneira como você estava ontem, não importa a maneira como você estava semana passada, não importa a maneira como você chegou aqui, a mesa está pronta, Ele quer que você se relacione com Ele, e se você se achegar até Ele, Ele vai dizer para você assim: vem aqui que eu vou lhe dar um abraço e um beijo, e eu preparei um novilho para você, venha se sentar comigo à mesa. Ele não vai fazer com que você pague punições ou penitências para que você se assente ao lugar que Ele preparou com tanto carinho para você. Sabe por quê? Porque a penitência e as punições já foram pagas no corpo de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso não é suficiente para que você receba amor? Você precisa de mais algum sacrifício? Você precisa de mais algum sacrifício para ser abençoado? Você precisa de mais algum sacrifício? Será que não foi suficiente o sacrifício do Calvário para que o amor dele fosse liberado, independente de como você esteja, Ele lhe aceite com amor, independente, não importa. Mas Márcio, você não sabe aonde que eu estava, o que eu bebi, o que eu fumei, o que eu cheirei, você não sabe com quem eu andei, não importa. O que importa é você se achegar até Ele, e Ele vai se achegar até você com um abraço e com um beijo, e o banquete preparado, uma mesa preparada para você. E isso vai acontecer sempre, 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 sempre. Isso para mim é um consolo. Isso na verdade é um consolo e um conflito. Para mim é um consolo e também um conflito. Por quê? Um consolo porque eu me percebo livre do mecanismo da religião, do discurso da culpa. Se você não fizer isso, você vai ver a chibata do pai vindo até você. Porque o pai também engrossa a voz e ele também bate nos seus filhos. A culpa, se eu deixar de dar o dízimo, se eu deixar de dar o dízimo, as 10 pragas do Egito vão vir na minha vida. Se eu deixar de dar o dízimo, está vendo a doença? Ficou doente, foi o dízimo. Carro foi roubado, não deu dízimo, perdeu o carro. Perdeu o emprego e deixou de ofertar naquele culto da prosperidade. Aquele que era o culto de trazer a ação social, deixou de alimentar e vai ser punido, vai passar 7 anos no purgatório. Essa é a culpa. E é um consolo para mim, porque eu me vejo livre dessa engrenagem. Eu me vejo livre dessa engrenagem que eu não preciso estar nos cultos das prosperidades para eu ser abençoado com riquezas. Eu não preciso ir na campanha das 7 passadas debaixo do manto vermelho para que Deus faça aquilo que Ele não quer fazer, mas que eu quero que Ele faça. Tu não acha que não tem essa campanha? Tem.
Tem. É a campanha disso, é a campanha daquilo. E eu vou lhe dizer, por que é um conflito? Porque quando eu olho ao meu redor, eu percebo que o discurso religioso funciona mais do que o discurso da graça. Porque as campanhas de prosperidade para a riqueza estão cada vez mais cheias. Os cultos de milagres sobrenaturais do homem que tudo vê estão cada vez maiores e mais cheias. As campanhas, esses tipos de campanha que instruem as pessoas, e eu falo assim, gente, eu não estou mais nisso. Eu não participo dessa mesa. Não, se você está bem lá, fica lá. Estou falando de mim. Mas não faz mais parte. Esse não é o Cristo que eu acredito. Esse não é o Cristo que eu creio. E quando eu olho e quando eu digo que é um consolo para mim, porque eu não preciso fazer absolutamente nada para ser abençoado. Eu sou abençoado por causa de Cristo. Eu não sou liberto por causa das minhas atitudes, das minhas renúncias. Eu sou liberto por causa de Cristo. Eu não sou próspero porque eu sei investir, porque eu sei produzir. Eu sou próspero por causa de Cristo. Entenda, vamos entender, igreja. Nós não somos curados quando percebemos que estávamos doentes. Nós fomos curados há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, quando o sangue vertia. Nós não somos prósperos quando percebemos que estávamos quebrados financeiramente. Fomos prósperos há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário de Cristo. Nós não somos libertos quando percebemos que estávamos presos. Somos libertos há 2000 anos atrás, na cruz, quando o sangue vertia naquela terra. Foi há 2000 anos, não foi por mim, não foi pelas minhas renúncias, não são pelas nossas ações, não são pelos nossos méritos e deméritos, é por causa de Cristo, do nome que está sobre todo nome, Jesus de Nazaré. Se você crê nisso, dê o melhor forte salva de palmas que você puder, porque não se trata de nós, não é nossa, porque se for por causa nossa, Paulo fala o seguinte: se for por causa nossa, a gente vai se vangloriar. Se a gente acredita que alguma coisa está vindo por nossa causa, se alguém está sendo abençoado porque o preletor está pregando, aquele cara que é top dos top das galáxias, que quando ele começa a andar, a fumaça começa a surgir. Jesus Cristo, você parece Star Wars ou Harry Potter. E tem gente que acredita, não é por causa de nós, é por causa de Jesus Cristo. Não é por causa da igreja, de denominação A ou B, é por causa de Cristo. É a forma como Ele escolheu viver, é a forma como Ele decidiu nos amar. E isso é imutável, inegociável. A forma como Jesus te ama é inegociável. Se alguém diz para mim assim, fala assim: Márcio, Deus está furioso com você. Se alguém vem me entregar uma profecia, Deus está furioso com você. Por causa das suas ações, eu vou falar para você assim: é mentira. Por favor, pega mais para mim. Eu vou falar assim: é mentira. Desculpa, meu irmão, vai com essa palavra para sua casa, porque aquela não vai ficar não, isso é mentira. Por que é mentira? Porque se Deus está furioso comigo, Deus está furioso com Jesus Cristo. Porque eu não estou coberto de mim mesmo, eu estou coberto do sangue de Cristo. Deus não olha para mim e me vê, Deus olha para mim e vê a Cristo.
Deus não olha para você e vê você, Deus olha para você e vê a Cristo. Se você tem um sangue, se você tem um selo do Cordeiro em você, Deus ele não olha para você e vê você. A Bíblia fala que o seu passado ele jogou nos mais profundo abismo. Ele não se lembra mais. E por que a gente fica revirando o passado da nossa vida? Por que a gente fica revirando o passado da nossa história, voltando com coisinhas que Deus já falou assim: deixa isso para lá. Eu sou amor, eu sou perdão. Tu vai ficar alimentando e levando isso adiante para quê? O que você está cavando para a sua vida? O que você está construindo para você? Deixa disso, olha como eu sou. Me siga. Siga os meus passos. Siga as minhas ideias. Siga a minha ressonância de viver, a minha vibração, como eu vibro diante da vida. Me siga. E em contrapartida, se alguém vira para mim e falar assim: Márcio, Deus está muito feliz com você, eu sinto que esse vai ser o ano da prosperidade, da bênção sobre a tua vida, eu falo assim: é mentira também. Porque eu não sou abençoado por aquilo que eu faço, eu sou abençoado por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Não adianta, querido, você pode fazer os 40 dias de jejum e oração, você não vai ser mais amado, e você não vai ser menos amado. Você pode passar pela corrente dos 700, dos 300, você pode passar até pela corrente dos Espartacos, que nada vai acontecer na tua vida. Vai cair, se tiver que cair, vai cair. Se tiver que ralar o joelho, vai ralar o joelho. Se fazer aleatoriedade da vida, não adianta. Se tiver que ficar resfriado, vai ficar resfriado. Se tiver que pegar Covid, Deus que te livre disso, mas vai pegar, não adianta. A gente ora para Deus curar. Porque Deus é bom. Porque Deus é bom. E o seu amor dura para sempre. E a sua misericórdia são a causa de nós não sermos consumidos. E elas se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Você pode adorar a Deus aí no seu lugar e dizer: obrigado, Jesus, porque as suas misericórdias se renovam sobre a minha vida todas as manhãs. Todas as manhãs. Quando manipulamos pessoas em nome da culpa, do medo, da ganância, ensinando que as pessoas podem ter culpas diante de Deus e méritos diante de Deus, construímos essa máquina em seus funcionamentos, essa máquina de religiosidade. A máquina religiosa, ela funciona. Como eu falei, não falta culto da prosperidade, da quebra de maldições, funciona. Deus te ama de todo jeito, de toda maneira, e Ele sempre estará à mesa. Ele sempre estará à mesa, à sua espera, com o novilho, com a mesa preparada para o banquete, esperando você para sentar lá. Mas pastor, mesmo que eu falte o culto? Sim, mesmo que você falte o culto. Mas pastor, mesmo que eu só buscar a Deus depois que o meu pai ficou doente, olha, Deus ele vai virar para você e falar assim: olha minha filha, eu sinto muito que o seu pai ficou doente, eu sinto muito que você só veio me buscar depois que o seu pai ficou doente, mas eu vou lhe receber com um abraço e com um beijo, e eu vou dizer para você: a mesa está pronta, venha se assentar à mesa, venha se banquetear comigo, venha celebrar. Não sei, eu vou cuidar de seu pai. Mas pastor, mesmo se eu não der o dízimo, mesmo se você não der o dízimo, a mesa vai continuar pronta para você. Mas mesmo se eu, mesmo, e se eu me drogar? E se eu sair para beber com os amigos? E se eu disser para você que mesmo que você, depois que você fizer isso e você voltar para Deus, Deus vai falar para você: que bom que você voltou. Mas Deus vai me amar, Deus me ama mais do que me ama um pastor, eu que sou drogado,
E qual é a diferença entre um pastor e um drogado? Ué, Deus ele ama mais a prostituta do que o fariseu. Qual é a diferença entre a prostituta e o fariseu? Qual é a diferença? Você acha que ser pastor tem mais valor do que um drogado? Você acha que um presbítero tem mais valor do que uma pessoa que está lá fora bebendo? Se perdendo? Você acha que alguém que está no ajude ao próximo, que é evangelista, ou que é mestre, ou que é apóstolo, você acha que tem mais valor do que uma pessoa que é morador de rua, que está em situação de rua? Você acha que tem mais valor? Não, não temos. Nós somos iguais perante a Deus. Nós somos iguais perante a Deus. E o nosso valor não se constitui por aquilo que somos ou por aquilo que fazemos. O nosso valor se constitui no amor em Cristo, em nossa direção. O nosso valor se constitui no sangue do Cordeiro na nossa direção, nos cobrindo, nos lavando, nos redimindo. Se não fosse Ele, aonde nós estaríamos nessa noite? Talvez para alguns, ou para muitos, em muitos lugares distantes dessa realidade que nós estamos aqui. Sejamos sinceros, sejamos verdadeiros à luz das Escrituras. Qual é a diferença? Não tem diferença. De onde você retirou isso? De onde você tirou que existe valor, mais no valor de um pastor do que de um drogado? De alguém que cheira cocaína? De que usuário de maconha? Onde você acha que o pastor tem mais valor do que essa pessoa? De onde você tirou isso? Que diferença faz então? Você pode viver assim, você pode me virar e falar assim: então peraí, Márcio, que diferença faz então eu viver de uma maneira íntegra para eu viver de uma maneira corrupta? Se Deus vai me aceitar de qualquer jeito? É ou não é verdade? Meu irmão foi para Las Vegas e eu estava aqui trabalhando, então era melhor ter ido com ele. Você que não foi trouxa. Ele gastou o seu dinheiro e eu fiquei aqui trabalhando como escravo. Ele estava se divertindo. Então quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito? Então quer dizer que eu posso viver de qualquer maneira? Então quer dizer que eu posso viver uma vida dissoluta? Então quer dizer que eu posso pegar a minha parte da herança e ir para Las Vegas da vida, e me prostituir, e beber, e fazer, e me divertir como todos os outros do mundo fazem? Então quer dizer que eu posso fazer isso? Bem, entenda, Deus ama você da mesma forma que ama o seu irmão. Deus ama você da mesma forma que ama uma prostituta. Deus ama você da mesma forma que ama um drogado. Deus ama você da mesma forma que ama um ladrão. Deus está sempre com a mesa pronta. Deus está sempre ali a esperar com um beijo e com um abraço. Eu estou afirmando isso. A questão é que a maneira como você vive causa uma mudança a maneira como você vive não causa uma mudança como Deus trata você. A maneira como você vive causa uma mudança na maneira como você trata a Deus. E isso faz toda a diferença. Eu vou repetir. A questão é: pastor, eu posso viver uma vida corrupta? Pastor, eu posso viver bebendo? Pastor, eu posso viver fumando? Pastor, eu posso então viver livre? Eu sou livre? Eu vou repetir, a questão é que a maneira como você escolhe viver não muda a maneira como Deus lhe trata.
A maneira como você escolhe viver muda a maneira como você trata a Deus. O seu irmão decidiu sair da minha presença para viver sozinho. O seu irmão decidiu sair da minha presença para fazer a vontade dele. O seu irmão decidiu sair da minha presença para gastar a vontade. Foi decisão dele, mas eu continuo mesmo. Ele voltou e eu continuo amando. Ele voltou, eu não mudei, quem mudou foi o seu irmão. A questão é, Deus não muda, quem muda é a gente. E detalhe, a mesa está lá, a mesa está pronta, o banquete está pronto, o novilho está pronto, a mesa está lá, mas e você, aonde você está? O seu irmão decidiu sair, o seu irmão decidiu ir para uma terra longe, e você? Você decidiu viver como escravo, você decidiu viver trabalhando, você estava lá, mas a mesa estava aqui. O seu irmão decidiu viver dissolutamente, viver na prostituição, gastando com prostituta, com bebida. Esse seu irmão, mas a minha mesa estava pronta. Mas você, aonde você estava? Você decidiu, você estava trabalhando, você decidiu trabalhar, você decidiu fazer com que a mesa, com que a fazenda crescesse, os negócios crescessem. Você decidiu fazer com que o meu trabalho crescesse. Você decidiu trabalhar e se sentiu como escravo. Mas você não estava na mesa, minha mesa estava aqui. Você sempre teve disponível a mesa pronta. Você não comeu da mesa porque você não quis. A mesa, eu não mudo. Quem muda são vocês. Eu permaneço mesmo. Vocês é que mudam. O seu irmão decidiu me abandonar. Sabe por que foi trágico a decisão que fez com o seu pai? Sabe por quê? Você saberia me responder essa pergunta? Por que foi trágico essa decisão? Sabe por quê? Porque no ato dele pedir a herança dele, sabe o que ele estava falando para o pai? Pai, eu queria que você na verdade tivesse morto agora, para que eu pudesse pegar a minha parte, mas você não está morrendo e você não tem hora para morrer, então você pode me dar aquilo, porque eu não aguento mais estar na sua presença. Eu não aguento mais estar na sua presença. Agora, qual é a diferença de alguém que trata um pai assim, de alguém que só trabalha na casa do pai, mas não desfruta da presença dele sentado à mesa? O pai fala assim: vocês não me conhecem, o seu irmão me abandonou. O seu irmão me abandonou e decidiu te abandonar. Você, com uma mentalidade de escravo, me abandonou e agora está revelando que também se desassociou do seu irmão. Então, na verdade, os dois estão desassociados dos dois mesmos. Vocês, na verdade, vocês se perderam na sua essência. Vocês estão perdidos na casa do Pai, completamente perdidos. Quem vive com a lógica de créditos e débitos, méritos e deméritos, avaliando as pessoas com uma régua moral, sem colocar a interioridade, o coração dessa pessoa e o seu diante de Deus, se a sua régua moral e religiosa ou está vivendo longe de Deus, ou trabalhando como escravo, tentando conquistar créditos com Deus. É essa ou outra maneira. Ou a gente trabalha discipulado, consolidação, ajude ao próximo, a gente pode fazer campanhas e mais campanhas, arrecadar alimento para os mendigos, fazer de tudo, mas se eu não tiver na mesa, eu sou um filho com mentalidade de escravo, que tenho a possibilidade de aproveitar, mas nunca aproveitei absolutamente nada. Ou eu estou completamente
avoado da presença e da realidade de quem meu pai é. Porque na verdade o filho mais velho e o filho mais novo são iguais. O que eles querem é que a sua vontade absoluta seja estabelecida. O filho mais novo pede parte da herança para poder viver a sua própria vida e fazer aquilo que sempre quis. E o filho mais velho trabalha para o pai para ganhar créditos, para poder fazer com que a sua vontade seja estabelecida diante das necessidades. Todos eles querem que sua vontade seja feita. E o pai? O pai está na mesa, olhando nos horizontes da vida de cada um de nós, esperando o mínimo de oração, para que ele se volte para você e fale assim: oh, minha filha, eu estava te esperando com tanta saudade. Vem cá que eu vou lhe dar um beijo, vou lhe dar um abraço. Não, pai, eu não sou digno do seu amor. Não se importa com isso, eu não somo débitos. Só venha. Pô, pai, eu trabalhei esse tempo todo, fiz jejum o ano todo, o senhor não me deu aquele emprego. Eu ainda perdi meu salário. Pô, eu fui fiel com você o tempo todo, barganhando. Eu fui fiel com você, eu sempre cumpri as suas ordens, sempre fui obediente. E você nunca me deu nem fazer um churrasquinho, nem precisava vir no churrasco. Só me dava um churrasquinho. Meu filho, eu não somo créditos. Eu decidi amar a cada um de maneira igual. Independente do que você faça de bom, independente do que o outro faça de ruim, a mesa vai estar sempre pronta. Para vocês virem. Para vocês virem. Nessa noite, eu queria falar isso para vocês. Da graça de Deus. Esse favor que a gente não merece. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta com toda a sinceridade aqui nessa noite. Quantos aqui se sentem indignos do amor de Deus? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Quantos se sentem de verdade? De verdade. Diga assim: eu não. Deus não contabiliza débitos. A mesa está pronta. Se achegue nele. Se achegue. Se achegue na presença. Deixa Ele lhe conduzir. Deixa Ele lhe amar. Deixa Ele lhe beijar. Deixa Ele lhe abraçar. Você pode ficar de pé nessa noite. Eu queria orar com você.